Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. O título do meu trabalho já foi identificado. Trata-se de uma solução para um conversor CCCC isolado, com modulação PWM e comutação suave. Essa apresentação é dividida em introdução, análise ideal, modelagem do conversor, a fim de realizar o controle. Logo após, dimensionamento e resultados experimentais e, posterior a isso, conclusões. Bom, atualmente a eletrônica de potência apresenta soluções e tecnologias para muitas demandas da sociedade. A seguir são ilustradas algumas: equipamentos de telecomunicações, equipamentos para biomédica e veículos elétricos. Bom, focando uma aplicação específica, em hospitais e universidades, existem muitos equipamentos que usam esse tipo de soluções. Uma concentração desses equipamentos, ela é interligada utilizando, por exemplo, redes de distribuição, CC ou CA. Nessa figura é identificada uma subestação que ela opera com a energia da rede e com energias renováveis. Essa subestação é um projeto piloto que foi criado no Japão com o intuito de oferecer tolerância à falha para esses locais que precisam funcionar ininterruptamente a fim de assegurar dados e também a vida dos pacientes, no caso se tratando de aplicações em hospitais. Analisando a rede de distribuição dessa subestação, nós podemos identificar energias renováveis, a fonte de entrada. Também é interessante observar que existe uma quantidade considerável de conversores CCCC isolados. Então, esse é um tipo de aplicação que demanda esses conversores sob diversas especificações. O trabalho desenvolvido é orientado a buscar soluções para esse tipo de conversor, ou seja, tipo de conversor que faz interface da rede com data centers, iluminação ou resfriamento. Analisando quais topologias podem ser empregadas, existem na literatura algumas topologias que vão ser abordadas. A topologia que faz sucesso e que se consolidou ao longo dos anos é o conversor CCCC isolado full bridge. Ele foi muito popular porque permitiu aplicar no enrolamento primário do transformador tensão 3 níveis. Ele aproveita os parasitas do circuito e o parasita do transformador para realizar comutação suave, e isso aumenta o rendimento da estrutura. Porém, é importante observar que os interruptores são submetidos a toda a tensão de barramento. Então, esse problema, ele motivou novas pesquisas nessa área. Com isso, foi obtido o conversor 3 níveis. Esse conversor nasceu aqui no INEP, também foi muito famoso, popular, e o diferencial dele é que ele aproveita todas as vantagens do conversor full bridge e também divide os esforços de tensão dos interruptores. Isso tornou ele bem popular ao longo dos anos. Uma outra solução empregada para conversores CCCC isolados trata-se do conversor half bridge. Esse conversor ele possui um número reduzido de interruptores com relação aos outros conversores apresentados. Todavia, o funcionamento dele pode ser simétrico ou assimétrico. De modo que, se o funcionamento for assimétrico, esforços de tensão sobre os diodos retificadores de saída são diferentes, e isso é um problema. A distribuição de perdas ao longo do conversor, ela também não é simétrica. Em muitas aplicações é interessante distribuir as perdas ao longo do conversor. Então, esse conversor nem por isso deixou de ser empregado na indústria ou em outras soluções. Esses problemas motivaram outras pesquisas. Atualmente existem pesquisas que utilizam a topologia amostrada. Essa topologia, por exemplo, ela divide a tensão nos interruptores. Todavia, os esforços de tensão nos diodos retificadores são diferentes e eles dependem da carga. Esse é um problema que atualmente a literatura e as pesquisas tentam resolver. É importante observar também que ele não é simétrico. Então essa é outra desvantagem.
Uma outra solução apresentada na literatura consiste neste conversor, apresentado por Lee e Moon. Observa-se também que os esforços nos diodos não são simétricos, todavia a vantagem dessa estrutura é que ela consegue anular o fluxo magnético no enrolamento transformador. O fluxo médio é nulo. Portanto, neste cenário, porém, alguns anos atrás, surgiu uma pesquisa no INEP que utilizou essa estrutura como solução para fontes de telecomunicações. Essa estrutura ela ficou popular anos depois em aplicações para retificadores inversores, onde consagrou-se o nome da célula de T-type. O objetivo deste trabalho é estudar, analisar, projetar este conversor, porém, utilizando comutação sob tensão nula e utilizando outra abordagem, de modo que o conversor se beneficie da tecnologia e dos dispositivos que foram concebidos atualmente e também de uma abordagem mais matura para a computação suave. Bom, análise ideal do conversor. Algumas simplificações são adotadas. O filtro de segunda ordem na saída do conversor pode ser substituído por uma fonte de corrente. Os capacitores que são conectados ao barramento, eles são substituídos por fontes de tensão em que cada um possui metade da tensão. Os semicondutores são ideais e o conversor opera em regime permanente. Portanto, a primeira etapa considera-se o interruptor S1 conduzindo. Observa-se como a corrente de carga é igual à corrente de saída para essa situação, e energia é processada para a carga. No momento que o interruptor S1 bloqueia, o interruptor S3 previamente comandado assume a corrente de carga. Todavia, nesse instante, considera-se que uma pequena diferença entre a corrente no enrolamento primário e a corrente do retificador faz com que essa corrente se divida entre os diodos retificadores, de modo que a diferença de potencial no enrolamento primário é nula. Todavia, como o conversor é ideal, a corrente fica circulando e o terceiro nível de tensão, ou seja, o nível 0, é aplicado no enrolamento primário do transformador. No momento que o interruptor S3 é comandado ao bloqueio, o diodo D2 assume a corrente e a energia armazenada nessa indutância ela é retornada para a fonte. Portanto, quando a energia for nula, a corrente inverte o sentido e o interruptor S2 entra em condução. Todavia, os diodos retificadores permanecem ambos conduzindo. A partir do momento que a corrente na carga, a corrente neste indutor for igual à corrente na carga, o processamento de energia ocorre novamente. Este indutor que cumpre o papel e que está no caminho do processamento de energia, ele é representado por este indutor externo LR, que corresponde à soma das indutâncias parasitas com a indutância de dispersão do transformador. Portanto, equacionando para a tensão no indutor, a corrente no indutor durante os instantes em que não ocorre o processamento de energia e a tensão média de saída, é possível obter o ganho estático desse conversor. O ganho estático é importante observar que ele é equivalente ao ganho estático do conversor full bridge e do conversor T-níveis. A diferença neste caso baseia-se na tensão aplicada no enrolamento primário, que é metade da tensão. Então a perda de razão cíclica vai ser maior neste conversor. Uma vantagem deste conversor é que o ganho estático ele é linear e isso traz muitos benefícios, sobretudo na hora de fazer o controle. Então, este termo é denominado como perda de razão cíclica. É importante agora, como se deseja obter comutação suave, analisar a comutação. A primeira comutação avaliada é a comutação em que S1 recebe o comando de bloqueio e S3 entra em condução. Essa comutação é classificada como não crítica. Ela é não crítica porque momentos antes da comutação a corrente de carga é igual à corrente no indutor ressonante. Dessa forma, a energia armazenada no indutor do filtro de saída
ela é utilizada nessa comutação, de modo que a corrente durante a comutação pode ser considerada constante. Então, o cenário da comutação é o seguinte: nós temos tensão no interruptor 1 nula, tensão no interruptor 2 é a tensão do barramento, e deseja-se fazer a comutação de S1 para S3. No momento que S1 é bloqueado, a corrente se divide entre os capacitores parasitas, que estão em paralelo com os interruptores. Dessa forma, a tensão no interruptor S1, que era 0, ela sobe para V1 sobre 2. A tensão sobre o interruptor S2, ela decai de V1 para V1 sobre 2. E a tensão no interruptor S4, ela decai de V1 sobre 2 para 0. Portanto, quando o interruptor S4 for comandado, ele vai entrar em condução com comutação suave. Todavia, quem entra em condução devido ao sentido da corrente é o diodo. Então, no momento que ele entrar em condução, que é no próximo meio período, ele já entra com comutação nula. Neste caso, o interruptor S3, ele já havia tensão nula sobre ele, ele entrou em condução com comutação sob tensão nula. Nessa situação, em que o interruptor S3, D4, em que o diodo D4 está em condução, o interruptor S3 pode ser acionado, mas não durante a comutação. Portanto, a fim de calcular a duração dessa comutação, como o filtro de saída está presente e a corrente durante a comutação é constante, a duração de tempo pode ser obtida através dessa expressão, em que, isolando para o tempo, obtém-se a seguinte expressão. Agora será analisada a comutação de S3 para o interruptor S2. Nesse cenário, todavia, a corrente de carga se divide entre os dois diodos retificadores. Isso é um problema, porque a energia armazenada no indutor do filtro de saída não vai ser utilizada para essa comutação. Então essa comutação é dita crítica, porque a energia armazenada do indutor ressonante, ela deve ser suficiente para descarregar os capacitores parasitas. Analisando essa comutação momentos antes, tem-se o seguinte cenário. No momento em que ocorre a comutação, a corrente se divide entre os capacitores parasitas e ocorre uma etapa ressonante. De modo que a etapa ressonante pode ser representada pelo seguinte circuito equivalente. Essa etapa ressonante, o fim dela é definido quando a tensão no capacitor for nula, de modo que o diodo D2 possa entrar em condução. Uma vez que ele entra em condução, ocorre a etapa B, ou seja, uma etapa não linear, uma etapa linear, em que a energia remanescente na indutância ressonante, ela vai ser retornada para a fonte. De modo que, quando o interruptor S2 for comandado, ele vai ser comandado sob tensão nula. Então, é importante verificar que, nesse intervalo em que o diodo está conduzindo, o interruptor S2 deve receber o comando para entrar em condução. Aqui é ilustrado o plano de fase dessa comutação. Então, analisando o plano de fase, é possível obter as seguintes relações, em que as relações mais importantes aqui são o tempo morto, que ele deve ser maior do que a duração da comutação, todavia, ele deve ser menor do que a duração da computação e a duração da etapa em que o diodo conduz. Do contrário, a computação se torna parcialmente dissipativa. E analisando esse raio, essa reta, definida como raio médio geométrico, ela tem que ser maior do que 1, porque a etapa em que o diodo conduz, ela precisa existir. Então ela só existe se esse raio médio geométrico for maior que 1. Porque no momento que a tensão no capacitor que está em paralelo com o diodo é nula, o diodo entra em condução. Se essa etapa não existir, a comutação vai ser comprometida. Certo? Então, agora passando para uma análise qualitativa dos esforços nos semicondutores.
Nos interruptores principais, a tensão que eles ficam submetidos é toda a tensão de barramento. Esse é o perfil da corrente a qual flui pelos mesmos. Todavia, nos interruptores auxiliares, existe um benefício em que a tensão aplicada durante as etapas de funcionamento é metade da tensão. Ou seja, interruptores de baixa tensão podem ser utilizados na realização desses interruptores. E a corrente que circula nos interruptores é só no instante, é um instante muito pequeno, que depende da razão cíclica complementar. Desta forma, se for comparar os esforços de corrente eficaz nestes interruptores, dependendo da razão cíclica, a corrente eficaz normalizada, no caso, que circula em um interruptor principal, ou seja, que circula nesse interruptor ou nesse interruptor, ela pode ser até 3 vezes maior do que a corrente nos outros interruptores. E essa é uma vantagem atraente em algumas aplicações. Portanto, agora serão abordados alguns aspectos sobre a modelagem do conversor. O objetivo é obter modelos de pequenos sinais, função de transferência e para controlar, no caso, a tensão de saída. Aqui nós temos o diagrama de bloco, uma função de transferência que faz o condicionamento de sinal e lê a tensão, compensador, função de transferência do modulador, e a função de transferência que nós queremos obter é essa aqui, que é a função de transferência do conversor. Então, algumas simplificações neste caso foram adotadas. A primeira delas é ondulações de tensão dos capacitores e corrente nos indutores foram desprezadas. Dessa forma, elas ficam isentas de ondulações e também a perda de razão cíclica, inicialmente, ela será desprezada. Ela será incorporada no modelo obtido a partir dessa análise. Essa análise ela corresponde à análise de valores médios quase instantâneos, certo? E um detalhe interessante ao avaliar. Nessa forma de onda e nessa forma de onda, nós temos a corrente nos capacitores de ponto médio. Em um período de chaveamento, considerando a simetria do conversor, a corrente drenada, ou seja, a energia que os capacitores absorvem, é nula. Isso garante o equilíbrio. Então, se os interruptores auxiliares deixam de funcionar, esse equilíbrio é comprometido. Então, fazendo um equacionamento desses circuitos e perturbando as variáveis em questão, é possível obter o seguinte modelo de pequenos sinais. Esse modelo de pequenos sinais, ele corresponde ao mesmo modelo do conversor Buck. Todavia, agora é necessário avaliar quais os efeitos a perda de razão cíclica provoca em termos de pequenos sinais. É o que vai ser discutido a seguir. Então, verificando a equação da perda de razão cíclica, existe uma dependência na corrente de carga e na tensão de entrada. Portanto, se a corrente de carga for perturbada, a corrente no indutor ressonante, ela recebe um pequeno offset. Todavia, se a tensão de entrada for perturbada, a inclinação com que ocorre a perda de razão cíclica, ela muda. Dessa forma, algumas relações podem ser extraídas. A primeira delas é que os termos constantes da equação, eles podem ser denominados como uma resistência não dissipativa. Ela é uma resistência que, durante o funcionamento do conversor, ela absorve energia e devolve energia para o circuito. Portanto, a perda de razão cíclica referente à corrente de saída é definida pela seguinte equação. Considerando perturbação na tensão de entrada, tem-se a seguinte equação. Portanto, um modelo incorporando a perda de razão cíclica, ele corresponde ao ilustrado. Este modelo é equivalente ao modelo do conversor full bridge, com algumas modificações. A principal delas é que a tensão aplicada no enrolamento primário é metade. Portanto, resolvendo o modelo de pequenos sinais, desprezando perturbações na tensão de entrada, obtém-se uma função de transferência de segunda ordem no seguinte formato.
Neste trabalho foi considerada implementação digital, todavia serão demonstrados apenas os resultados dessa função de transferência, uma vez que já são bem dominadas na literatura e foram referenciadas. Então, considerando um sensor de tensão, essa é a função de transferência, considerando um filtro também. O atraso do modulador PWM, o atraso total, pode ser classificado pela seguinte função de transferência. Portanto, a função de transferência em laço aberto é apresentada nessa figura. Então, a função de transferência em malha aberta do conversor, ela tem um termo de segunda ordem, uma ressonância, e ela corresponde à seguinte figura. Na letra A e na letra B, ela não foi compensada. A fim de ilustrar um exemplo, colocou-se um compensador proporcional, integral, com discretização de binomial, ou seja, de Tustin, e a função de transferência, a função de laço aberto foi plotada em magnitude e fase a seguir. Então, por simulação, obteve-se a seguinte resposta ao degrau, considerando um degrau de 50%, em que nessa figura tem-se o comportamento da tensão de saída, nessa figura demonstrou-se a tensão de controle, considerando tensão de 60 volts na carga. Agora serão ilustrados o dimensionamento e os resultados experimentais obtidos com a análise. Bom, basicamente essas especificações, potência de saída 3 kW, tensão de saída 60 volts, tensão de entrada 400 volts, foram baseadas em especificações já utilizadas na literatura e focando fontes de telecomunicações, por exemplo. A frequência de computação adotada foi 50 kHz e a faixa em que se deseja a comutação suave é de 20 a 100% da potência na carga. Portanto, isso leva a uma corrente mínima de 12,5 amperes. Então, sob essa corrente, a comutação deve ser assegurada. O ganho estático escolhido e a razão cíclica escolhida, a razão cíclica foi elevada porque se deseja o benefício de reduzir a corrente no interruptor bidirecional, a fim de aprimorar um pouco o rendimento. Então, o próximo cálculo reside em obter a indutância mínima para assegurar comutação suave nessa faixa de carga. Portanto, para essas especificações, a duração da comutação crítica foi avaliada em 140 nanosegundos. O tempo morto máximo foi obtido como 220 nanosegundos. O valor da capacitância que tem que ser associada em paralelo com os interruptores é 1,4 nano para 220 nanosegundos. Caso se deseja obter um tempo morto maior, pode-se aumentar a capacitância. Um outro caminho é aumentar o indutor ressonante. Todavia, a perda de razão cíclica aumenta, isso pode ser um problema, uma vez que aumenta a circulação de reativos no conversor. Neste trabalho foi utilizado um tempo morto de 200 nanosegundos. Tendo em vista que esse é o tempo morto máximo, foi acionado um pouco antes o interruptor para garantir a comutação suave. Então, com essas especificações preliminares, é possível dimensionar o restante dos componentes. Os interruptores empregados possuem resistência a 100 graus de 0,14 ohms, sendo que o interruptor principal ele é capaz de suportar uma sobretensão de 700 volts. O interruptor auxiliar ele suporta 400 volts. Tendo em vista que a tensão no barramento é 400 volts, metade da tensão é 250. Todavia, não é recomendado trabalhar com esse tipo de tensão, com esse tipo de preciosismo, uma vez que parasitas no circuito podem provocar sobretensões que não estão previstas no modelo. Então, nos retificadores de saída, optou-se por utilizar diodos Schottky. Queda de tensão é pequena e também a recuperação reversa é menor, é reduzida nesses diodos. Bom, o indutor ressonante foi construído com 5,45 microhenries,
uma vez que a dispersão do transformador é de 1,36 micro, então ela foi utilizada para obter a comutação suave, então precisou se colocar um indutor externo. Esse corresponde ao diagrama do conversor implementado, em que o modulador foi concebido utilizando o microcontrolador da Texas. E é importante verificar que nesse esquemático foi utilizado um grampeador, porque esse tipo de conversor CCCC isolado, ele possui sobretensão nos diodos retificadores. Elas ocorrem devido à recuperação reversa dos diodos, capacitância do transformador, e a presença desse indutor também intensifica esse tipo de fenômeno. Portanto, a seguir são comparados os resultados obtidos por simulação e obtidos experimentalmente. A tensão de saída VAB ela é 3 níveis, conforme previsto em análise. A corrente no indutor ressonante tem a perda de razão cíclica e verifica-se que existe um pouco de recuperação reversa. Todavia, ela foi reduzida com o uso do grampeador. Então, esse é um resultado agora importante. Esse resultado ilustra a comutação suave dos interruptores principais considerando 100% de carga. A ideia aqui é ilustrar utilizando como base a tensão no gatilho dos interruptores. Verifica-se que quando a tensão no interruptor cai a zero, momentos após, este interruptor é comandado. Então, obtém-se comutação suave. Considerando agora 20% de carga, que é uma comutação crítica, este interruptor, a tensão nele cai a zero, e quando ela está próxima de zero, o interruptor é comandado. Então, obtém-se novamente comutação suave, considerando 20% de carga. Observa-se que ela corresponde ao resultado de simulação previsto. Analisando agora os interruptores auxiliares, verifica-se que quando a tensão no interruptor cai a zero, momentos após o sinal de gatilho neste interruptor, ele sobe para nível positivo. Então, nessa situação, obtém-se comutação suave. Isso ocorre também para 20% de carga. Nessa figura, ilustra-se a tensão em cada diodo retificador e a tensão na carga. A tensão na carga foi 60 volts. Observa-se que o grampeador atuou. E mais importante, também, uma das coisas importantes de se ilustrar é a tensão sobre os interruptores. Nos interruptores principais, a tensão é a tensão do barramento, e é 3 níveis. Em um interruptor auxiliar, a tensão é metade da tensão de barramento. Todavia, existe uma sobretensão, que ela é devido basicamente a layout, de 272 volts. Lembrando que o barramento, a metade da tensão do barramento é 200 volts. Então, esse é um cuidado que deve ser avaliado ao se construir esse tipo de conversor. Portanto, a característica de saída obtida experimentalmente, ela demonstra que o ganho estático do conversor é linear e a perda de razão cíclica ela fica claramente evidenciada, uma vez que com a redução da corrente na carga, a tensão ela começa a subir. No protótipo montado em laboratório foi obtido um rendimento máximo de 95,2% e a plena carga 93%. Uma análise qualitativa das perdas no conversor foi elaborada a fim de verificar onde se concentra a maior perda. Portanto, verificou-se que nos semicondutores obtém-se a maior perda de energia. Agora, examinando a perda nos semicondutores, nós temos o gráfico ilustrado em que a maior fonte de perdas é perdas por condução. Como esse conversor ele é uma variação do conversor half-bridge, esse comportamento também existe no half-bridge. Todavia, em um interruptor auxiliar, a perda é bem inferior. Verifica-se também que as perdas por
comutação são elevadas nesse conversor. Todavia, a comutação suave foi efetuada e essas perdas são minimizadas e podem ser desprezadas. Bom, partindo agora para as conclusões, verificou-se que o conversor TT ZVS PWM ele possui as seguintes características: comutação suave, integração dos parâmetros no funcionamento do conversor, tensão com 3 níveis no enrolamento primário, modulação PWM, operação simétrica, mesma característica de saída dos conversores 3 níveis e full bridge. Bom, a tensão do interruptor auxiliar é metade da tensão de barramento, foi obtido um rendimento de 95,2%. Com essas características, esse conversor ele consegue resolver muitos problemas existentes no conversor half bridge. E ele pode ser visto como um conversor half bridge simétrico, sem os outros componentes semicondutores ou magnéticos empregados, como nas outras referências. Bom, da minha parte era isso. Passo a palavra ao professor Ivo.